Muito tempo atrás, eu não sei por que, não lembro exatamente, mas eu bati lá na COP. COP, para quem não conhece, é um centro de referência aqui em engenharia do Rio de Janeiro, fica na UFRJ, e tinha lá dentro da COP um laboratório chamado CRI, Centro de Referência e Inteligência Empresarial. E o Marcos era o coordenador, Marcos Cavalcante era o coordenador. Eu bati lá e disse, cara, eu queria bater um papo contigo. Aí apresentei minhas ideias, já vinha ali, né? Já tinha feito mestrado, tinha um tempo ali que eu vinha fazendo um trabalho de reflexões sobre internet, etc, etc. E ele sentou lá comigo, foi chamando pessoas que estavam lá, pô, vem cá ver o que esse cara está falando e tal, papá. Ele pescou alguma coisa e me convidou para dar aula na pós-graduação, lá na COP, no curso de Gestão de Conhecimento, e foi ali que eu dei o meu primeiro passo como conceituador, e hoje talvez eu já esteja trabalhando com a ideia de conceituador barra explicador. Eu comecei então a sair do operacional e ir para, né, a disseminação e, na sequência, na conceituação. Inclusive, isso foi 2005, se eu não me engano, e em 2006 eu publiquei o meu primeiro livro com ele, Conhecimento em Rede. A gente bateu lá na editora, apresentou a ideia e nós fizemos então o nosso primeiro livro, Conhecimento em Rede. Maravilha. Primeiro curso, primeira aula que eu fui fazer lá na pós-graduação, levei 400 e tantos slides. Pensei até nas piadas e tal, tudo controlado. E depois, aos poucos, eu fui abandonando os slides, aos poucos e tal, até hoje, que hoje eu faço aulas, né? Posso fazer aula de 4 horas, 8 horas, 16, 20, não uso slides, porque a ideia é você modificar a forma como as pessoas pensam e você tem que conversar com as pessoas. Você tem que promover, deixar as pessoas falarem para você fazer uma acupuntura naqueles conceitos que estão ali entranhados, que você já pensou, que você já refletiu e que você vai provocar mudanças. Muitas vezes nesse diálogo as pessoas trazem coisas que você nunca pensou. Beleza, estou pensando aí numa palestra que eu vou fazer em São Paulo, né, retomando aí depois da pandemia. É uma palestra em que eu imaginei começar a palestra pedindo para todo mundo fechar os olhos. Primeiro fazer uma viagem, como eu já fiz uma vez há muito tempo atrás, né, de você ir subindo, né, olhar a Terra da Lua, a Terra do Sol, olhar a nossa galáxia de fora e depois então você ir voltando. Antes das pessoas abrirem os olhos, eu pediria para elas também irem para o passado, irem para o Brasil levantando a taça, né, o Carlos Alberto subindo lá em 1970, que a gente foi tricampeão, depois o Pelé dando um balãozinho numa televisão preta e branca, indo mais atrás, pensando na independência, no Dom Pedro com a independência, e indo mais para trás e tal, até chegar lá no passado, lá atrás, no passado, e depois voltar. O que é isso, né? Pô, é uma tentativa da gente sair do tempo e lugar. Nós somos viciados, intoxicados no tempo e lugar. Nós vivemos, e aqui nesse artigo eu melhorei um pouco essa classificação, nós vivemos na hiper-micro-história. A gente vive o cotidiano, é normal. Os outros seres vivos também vivem o cotidiano, é normal. O problema é que a hiper-micro-história, que é o cotidiano, às vezes a gente vive na super-micro-história, né, que são semanas e tal, a gente vive naquele dia a dia. Só que os fenômenos não são todos da super, micro, hiper, micro história. Existem fenômenos que são microhistóricos, como é o caso da pandemia, que dura anos e que a gente leva um susto, ou uma guerra, né? Ou qualquer coisa que tenha aí causas e consequências acima do normal. E aí aquilo gera um estranhamento muito grande nas pessoas. A gente está vivendo hoje no digital um fenômeno super, né, daí
da macrohistória. É um fenômeno que tem desdobramentos nos séculos. Toda vez que você tem revolução de mídia, no passado, você vai olhar isso, você vai ver que elas se estendem, né? Tem causas de longo prazo e consequências de longo prazo. Causas, aumento populacional, por exemplo, né? E desdobramento de longo prazo, surgimento de novo modelo de cooperação. E a gente precisa sair do umbigo para entender isso. E o tema de hoje é, dentro da macrohistória, nós temos 3 fases, 3 grandes ciclos. O ciclo do renascimento, é quando surge uma nova mídia mais completa, em que a gente consegue criar um novo modelo de cooperação, a consolidação desse novo modelo de cooperação, em que a gente consegue criar um ambiente mais descentralizado, mais participativo, e isso estimula as pessoas a terem mais filhos, isso se torna viável, e aí a gente vai crescendo a população, globalmente a gente vai gerando uma crise civilizacional. Até a gente já tinha falado sobre isso, e o que tem de novidade é que na crise civilizacional nós temos um fenômeno do absolutismo civilizacional. Porque a gente pode ter na civilização regiões que são mais centralizadas e menos centralizadas, ou mais descentralizadas, em que você adotou o modelo cooperativo mais sofisticado, em que você tem, né, mais descentralização. Mas a gente nunca imaginou que a gente teria uma coisa que a gente pode chamar de absolutismo civilizacional, que é o que a gente está saindo. Nós tivemos uma mídia concentrada, um aumento populacional, uma mídia concentrada e um aumento radical da massificação das pessoas. E a grande dificuldade que a gente está tendo é a passagem da massificação, que foi feita desconhecida, não conhecida, que as pessoas não se dão conta que nós fomos massificados, porque a gente está acostumado a falar de absolutismo regional, mas não civilizacional. E a passagem desse absolutismo civilizacional para um ambiente em que exige que a gente tenha um aumento radical e muito rápido da taxa de personalização, de originalização. Esse é o grande conflito. E isso de uma maneira muito rápida e uma demanda muito grande. E essa é a crise que a gente está passando, e a gente vai ver isso em toda essa literatura sobre inovação, é a tentativa dessa passagem. Absolutismo civilizacional. Essa é a novidade desse artigo. O que vocês dizem? Vou te convidar para participar da melhor escola sobre inovação do Brasil. A gente está desenvolvendo a ciência da inovação. Quando eu faço uma avaliação aqui dos meus alunos, quem é que gosta da escola? Pessoas inquietas, pessoas que querem ter uma lógica maior, as pessoas que não gostam do mimimi. Como é que funciona a escola? Não tem turma, não tem certificado, as pessoas entram e vão ficando, vão recebendo áudios todos os dias, 8 minutos os áudios externos e 11 dos áudios internos. Tem acesso ao texto sobre ciência da inovação dividido em 3 camadas: inovação civilizacional, inovação organizacional, inovação pessoal. A gente vem desenvolvendo essa nova maneira de pensar a inovação de forma mais consistente dentro do ambiente do diálogo científico. Quanto é que custa isso? Bom, o preço da nossa imersão, de quem começou, foi 700. Teoricamente seria 600 agora que já passou o primeiro mês. Mas estou fazendo uma promoção em que você vai experimentar a escola, você vai pagar R$100, vai ficar um mês com a gente, e se gostar, você complementa o restante, que seria 400, uma promoção de 400. Então você vai pagar 500, mas dá uma entrada de 100, se gostar, paga mais 400. E fica na escola até o final de junho. Com isso, você vai conseguir ter uma visão sobre o cenário mais ampla, baseado na antropologia da sobrevivência, nas revoluções de mídia, como é que as dificuldades que as organizações estão tendo na área da inovação e as dificuldades que as pessoas estão tendo na área de inovação nesse novo cenário. O que você me diz?